Há 5 anos nasceu o Meta Studio Fitness. Com o tempo percebi que não éramos só uma academia. Aqui tem olhar, cuidado, presença e propósito. Por isso chegou a hora de evoluir. Apresento a vocês o Benemove Espaço Ativo. Bene de bem e Move de movimento. O benefício de se mover, de se cuidar, de pertencer a algo maior. E sim, vamos usar o Benemove, o espaço, o movimento. Pronuncia-se Benemove. O nome e a identidade mudaram, mas o nosso cuidado e a nossa relação verdadeira continuam. Sejam bem-vindos ao Benemove, nosso espaço ativo, nosso movimento, nosso lugar de pertencimento.